E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, uma materinha só para você ficar bem informado. Só que essa uma matéria é aquela que te dá uma burdoada na orelha. Por que disso? Principalmente para quem trabalha em autopeça ou automobilística, no caso as montadoras. Por que disso? O Trump anunciou que ele vai taxar os carros. Num vídeo anterior, ele estava já sondando a ideia. Agora ele vai taxar. Ele não soltou o valor da tarifa, mas ele já soltou a data. 2 de abril. Saiu isso aqui na mídia e isso aqui caiu como uma paulada na muleira aqui no Japão. Porque olha só. 就任以降、さまざまな国や物への関税について言及していますが、今回は自動車、4月2日頃から関税を課すことを検討していると表明しました。対象となる国や関税率などは明らかにしていませんが、日本からアメリカへの輸出品目で金額が最も大きいのが自動車です。どう影響するのでしょうか。You mentioned auto tariffs here today. When do you plan to auto? Howard, I'd say over the next sometime, maybe around April 2nd. アメリカに輸入される自動車に課す関税についてこのように述べたトランプ大統領。対象となる国や関税率などは明らかにしていません。自動車をめぐってトランプ大統領は1期目に日本との貿易が不公平だと主張しています。O vídeo da matéria tem quase 3 minutos. Então já dá para você ter uma ideia do tamanho da paulada na muleira que foi. Por que eu estou trazendo isso? Porque a grande maioria dos brasileiros aqui no Japão trabalha nessa parte automobilística. Ou autopeças ou montadoras. Então isso vai impactar muito a comunidade brasileira pra caramba. Tá? Isso aqui, dependendo, vai dar problema? Vai. Isso vai afetar muita pequena e média empresa de de autopeça. Além das montadoras. Tá? Então vem com o tiozão aqui se você quiser ficar, mais a par da situação. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque quem tá aqui vai começar a viver o drama. Querendo ou não, vai começar a viver o drama. E nisso, se a pessoa, se ela tiver uma noção, dependendo, ela já sabe o que fazer. Mas se aquela pessoa não tem noção, não está atenta ao mercado, ela só vai sentir na hora que começar a despencar. Só que na hora que começar a despencar, ela pode achar, é temporário, alguma coisa, oscilação de mercado, mas dependendo não é. E a coisa vai só despencando. Isso vai depender muito também do valor da tarifa. Essa é a grande incógnita. O Trump não falou o valor da tarifa. E nisso, dependendo, pode dar uma próxima paulada na muleira. Né? Mas vamos lá. O presidente americano Trump disse aos repórteres que estava considerando impor as tarifas para os carros importados para os Estados Unidos a partir do dia 2. Vocês viram, né, que vocês escutaram no vídeo. Então ele falou assim, por volta do dia 2. Pode ser que comece no dia 2 ou não. Como ele falou assim, por volta do dia 2. Os países que serão afetados ou as taxas de tarifas não foram divulgados. Esse é o grande problema. Tá? Porque se for uma tarifa pequena, dependendo, consegue, dar aquela pleiteada, vamos negociar aqui e consegue tirar isso. Mas se for um valor muito alto, aí a coisa fica esquisita. Mas se todos os países estiverem sujeitos às tarifas, o Japão, que exporta uma grande quantidade de carros para os Estados Unidos, também poderá ser duramente atingido. E vai. Porque o Japão, ele depende muito das exportações de carro. Quem estava aqui no Japão na época da Covid, viu o tamanho do problema que foi quando teve a Covid. Nessa parte automobilística. Depois disso, o Kishida abriu o olho e ele começou a tentar fazer lobby para outros produtos, para descentralizar o Japão da parte automobilística. Ele conseguiu? Mal e porcamente não. Então tem muita coisa que ficou aquém. Mas você vê que ultimamente, eles têm corrido atrás. No caso de exportar o arroz, você viu que deu problema no Japão também por causa do arroz, porque exportou muito arroz.
Eles estão fazendo lobby para o saquê do Japão. Gravei um vídeo falando sobre isso. O uísque japonês está ganhando vários prêmios, então está começando a melhorar, tentando dar uma descentralizada. O que seria os frutos do mar do Japão ali para poder exportar. A China meio que deu uma tesourada, início quase que ela fez um lobby para levar todos os outros países junto. Graças a Deus, a União Europeia e outros países não deram ouvidos à China. Senão a situação do Japão estaria muito pior nessa parte de venda de frutos do mar. Mas também, o Japão também nesse ponto, como ele fez uma pesca predatória muito grande, hoje eles estão conseguindo pescar muito menos. Então querer vender muita coisa de frutos do mar também eles não estão conseguindo. Tanto que você vê que eu já gravei o vídeo, teve pouca visualização, né, em relação à lula. Vai diminuir a pesca da lula, do brie, né, como é que se fala? Vai diminuir também. E outros frutos do mar também, assim, peixes, vão diminuir. Tá? Porque o Japão está conseguindo pescar bem menos. Isso está dando problema pra caramba. Então você vê que economicamente falando, o Japão está passando por uma turbulência que só Deus sabe. Tem aquela história, do chão não passa, beleza. Só que o Japão, do jeito que está indo, está entrando naquela história. No chão ainda tem um alçapão. Então do chão você vai passar pelo alçapão, você ainda vai descer ainda mais. É o que está acontecendo. Você vê que em vez de aparecer alguma coisa que começa a dar aquele sinal do fim do túnel, quando aparece alguma coisa, igual a parte do gás, que o Japão estava querendo fazer negócio com os Estados Unidos, ia dar uma melhorada na parte da logística, dependendo da situação, ia. Em algumas partes iria dar uma melhorada. Só que acontece um negócio desse, dá uma pancada na muleira, né? Como é que se fala assim? E nisso tira toda aquela empolgação que poderia voltar o país a dar uma diminuída na inflação. Tira todo o ânimo, né? Mas continuando aqui. O presidente Trump disse a repórteres na Casa Branca que iria, no caso, que as tarifas de carros importados para os Estados Unidos entrariam em vigor por volta do dia 2 de abril. Então, por volta. As empresas, no caso assim, não foi divulgado quais países serão afetados ou quais tarifas serão aplicadas. Mas com certeza o Japão está, porque o Japão ele está com grande superávit em relação aos Estados Unidos. E é isso que os Estados Unidos não quer. Que ele fique em déficit em relação aos outros países. Então o Japão com certeza vai ser taxado ali. Se as tarifas sobre os carros importados anunciados pelo Trump forem realmente impostas e aplicadas a todos os países, o Japão, que exporta um grande número de carros para os Estados Unidos, também será, né, duramente atingido. De acordo com a Associação Japonesa dos Fabricantes de Automóveis, 1,48 milhão de carros foram exportados do Japão para os Estados Unidos no ano passado. Trump indicou repetidamente a sua intenção de impor tarifas aos automóveis. Eu já havia anunciado antes, porque o Trump ventilou alguma coisa. Só que, como está naquela coisa assim, ventila, vai, não vai, a gente dá uma certa ênfase, porque o Trump está cumprindo tudo que ele está falando. Mas não tem como dar um foco maior, porque não tem grandes informações. Agora já tem. Tá? E a última peça do quebra-cabeça que está faltando é o valor das tarifas. O presidente Trump repetidamente, né, disse a sua intenção de impor tarifas sobre automóveis, citando os danos causados à indústria automobilística norte-americana pelo influxo dos carros importados injustamente baratos. Então ele foi assinado um documento instruindo e considerando a introdução de tarifas recíprocas. Eu trouxe essa matéria aqui também aqui no canal. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like ali e clica no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Só para vocês terem ideia, vocês viram que o Trump ele vai taxar o etanol brasileiro, se eu não estou enganado, em 18%. É muita coisa, né? Você vê que o pau vai torar. Então eu quero mostrar para vocês aqui, tá, um pequeno gráfico que foi disponibilizado pela NTK.
Tá? Então eu vou virar a câmera aqui para você ter uma ideia desse pequeno gráfico. Então você vê que praticamente isso aqui é como se fosse o total de ganho do Japão. Tá? Então você vê que ele foi dividido aqui em 3. Então esse 1/3 dos ganhos em relação aos Estados Unidos, isso aqui é exportação de carro. Tá? Esse 28,3% aqui é exportação de carro. E esse 5,8% aqui é autopeça. Tá? Então você vê que esses... Como é que se fala? Você vê que a fatia é bem grande, né, nesse caso. Então você vê que com essa taxação, você pode dividir esse gráfico aqui, essa parte vermelha, que foi indicado ali, pela metade. E a parte de autopeça pela metade também, ou dependendo até menos. E nisso vai, dependendo da situação, pode ser que dê problema sim. Porque dependendo do valor da taxação, não vai compensar para eles comprarem carro lá, porque vai ficar muito caro o financiamento. Aí eles vão dar o quê? É o que o Trump está querendo fazer. Dar ênfase aos carros montados na América, lá nos Estados Unidos. Esses serão carros mais baratos. Igual, por exemplo, a Gerdau. A Gerdau, ela tem a parte de refinamento do ferro lá nos Estados Unidos. Então, por mais que a taxa de exportação do Brasil para os Estados Unidos pode sair cara, mas chegando lá, ele vai ter o subsídio, porque tem uma fábrica da Gerdau lá. Então, as chapas de aço feitas pela Gerdau lá nos Estados Unidos vão sair barato. O imposto vai estar baixo. Então isso vai como é que fala, ajudar para eles lá sim. Aí depois, pegando aquela placa e mandando de volta para os outros países ali, aí já vai ter outro valor. Então você vê que a troca de ganho de valores, e é isso que o Trump está querendo fazer, tá? Para levantar a economia americana. Entre os itens importados do Japão para os Estados Unidos, o maior valor são automóveis, aqui naquele gráfico que eu tinha te mostrado, incluindo os carros de passeio e caminhões, respondendo por 6,261 trilhões de ienes, ou 28,3% do total das exportações em 2024. A Isuzu também já anunciou que vai montar uma nova fábrica lá nos Estados Unidos para os caminhões, por causa desse tipo de coisa. Então você vê que as medidas que o Trump está fazendo está gerando efeito para a América. Isso vai ficar assim, vai ajudar muito a gerar muitos empregos ali nos Estados Unidos. Só que em contrapartida, dependendo da situação, da forma que for, vai gerar muita inflação lá também. Aí vai contrabalancear? Difícil dizer. Dependendo da situação, não, porque é muito difícil controlar a inflação. Uma vez que instalada a inflação, depois para controlar isso é o caos. Vocês viram como é que o Japão está. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu postei ali na guia comunidades uma foto de um pacote de arroz. 8.000 ienes. E se lembrar que tempos atrás nós comprávamos o mesmo pacote de 10 quilos por 3.500 ienes. Koshihikari. Hoje, 8.000. Olha o tanto que subiu, praticamente mais que dobrou. Olha que doideira. Segundo maior item foram peças automotivas, respondendo por 2.312 trilhões de ienes no ano passado, ficando com 5,8% do total. As tarifas dos Estados Unidos sobre os automóveis e autopeças costumam ser de 2,5%, e se forem aumentadas, espera-se que as empresas envolvidas sejam significativamente afetadas. Então você vê que para agora é 2,5%. Mas com certeza vai subir muito acima disso. Para quanto? Não dá para ter ideia. Tá? Porque o Trump, ultimamente, ele está metendo os dois pés na porta. Então não dá para ter uma ideia. Se ele já vai jogar para 10 logo de cara, 5, 7,5, não dá. Difícil dizer. As tarifas dos Estados Unidos sobre os automóveis e autopeças costumam ser de 2,5%, e se forem aumentadas, espera-se que as empresas envolvidas sejam significativamente afetadas. Durante seu primeiro mandato, Trump também alegou que o comércio de automóveis com o Japão era injusto,
Mas nas negociações comerciais entre o Japão e os Estados Unidos naquela época, o foco estava nas tarifas adicionais sobre os automóveis dos Estados Unidos, mas essas não foram impostas. Se o governo Trump americano impuser tarifas sobre os automóveis exportados do Japão para os Estados Unidos, há uma preocupação de que isso tenha um impacto sobre os fabricantes japoneses. Isso é óbvio. Tá? O número de veículos exportados do Japão para os Estados Unidos por vários fabricantes no ano passado foi o seguinte. A Toyota exportou 530 mil unidades, respondendo por 23% do total de veículos nos Estados Unidos por ano. A Mazda exportou 230 mil, respondendo por 54% das suas vendas locais. Além disso, a Subaru produziu mais de 360 mil veículos nos Estados Unidos, aí já é lá, né, nessa parte. Incluindo as exportações do Japão, vendeu mais de 660 mil veículos localmente. Então, se ela produziu 360, ela fabricou e vendeu 660 e metade disso foi venda. Então já dá para você ter uma ideia também que mais de 300 ali também, né? De 300 mil veículos foram exportados para lá também. A Mitsubishi, que não tem base de produção nos Estados Unidos, vendeu aproximadamente 80 mil veículos. A Honda exportou apenas 5.379 unidades, menos de 1% das suas vendas locais. Olha, impressionante, né? Como é que se fala assim? A Honda, que tem uma grande, como é que se fala assim, um grande mercado aqui no Japão, para lá, você vê que eles não investiram em marketing para lá, né? A Nissan, por outro lado, não divulgou o número de unidades. Então já dá para você também ter uma ideia que a Nissan tá ruim das pernas. Se as tarifas de carros sobre os Estados Unidos, os carros do Japão para os Estados Unidos foram aumentadas, qual o impacto teria sobre as montadoras japonesas? Sanshiro Fukao, um membro executivo da Itochu Research Institute e especialista na indústria automobilística, ressalta: se o Japão for sujeito às tarifas, os preços dos carros japoneses aumentariam no mercado americano, isso é óbvio. O que provavelmente teria um impacto nas vendas lá nos Estados Unidos. Espera-se que o impacto seja particularmente grande sobre os fabricantes de médio porte, que são altamente dependentes do mercado americano, mas que não fizeram muito progresso na produção local, no caso, abriu fábricas lá nos Estados Unidos. Ele acrescentou: fabricantes como grandes bases de produção nos Estados Unidos, como a Toyota e Honda, podem tentar aumentar a produção nos Estados Unidos como uma contramedida às tarifas. Sim, mas se eles fizerem isso, o que acontece? Eles vão praticamente realocar a produção. O que seria feito aqui para ser exportado para lá, vai ser mandado tudo para lá. Então, o que acontece? Vai cair o serviço aqui no Japão. Simples assim. Tá? Porque não tem como eles fabricar o mesmo tanto aqui com o mesmo tanto de lá. Porque não tem mercado para suportar tudo isso. Então, eles vão ter que dividir a produção não sei em quantos %. Então, vai diminuir o serviço aqui no Japão. Da mesma forma, diminuiu na montadora, vai diminuir nas autopeças. Efeito dominó. Por outro lado, ele disse também que essa pode ser uma grande oportunidade para que muitas montadoras japonesas reconsiderem suas estratégias de gestão que dependem do mercado americano e que também é importante tomar medidas para aumentar sua presença de fabricantes japoneses em mercados em crescimento como o sul global, como o sudeste asiático, onde os fabricantes chineses têm uma alta participação de mercado. É aquela bela história, eles deveriam ter feito isso antes. Tá? Vai fazer isso agora? Agora vai fazer meio que, como é que fala assim, no desespero. E aí eles vão gastar muito mais dinheiro, porque vai ter que investir em marketing e outras coisas. É doideira? É doideira, mas dependendo da situação vai ter que começar a desmamar dos Estados Unidos. Sim, eu sempre falei que o Japão tinha que desmamar dos Estados Unidos. Porque tem muita coisa que eles ficam muito dependentes, eles só se lascam. Aí tem que abaixar a cabeça e ficar falando raio. Isso é bom? Isso é horrível.
tá? Mas é aquela velha história. É a política, como é que se fala assim, japonesa subserviente em relação aos Estados Unidos. Eu não sei por que nunca tentaram desmamar esse tipo de coisa. Porque tem aquela velha história do poder também. Você vê que os americanos fazem, os japoneses vão logo atrás, para tentar surfar na onda ali dos americanos. Só que isso é legal? Bom, não é. Né? Como é que se fala assim? Isso parece que mostra que não tem aquela ideia de vamos crescer por nós mesmos. Não, temos que, como é que fala assim, ser dependente dos outros. Pô, isso é burrice pra caramba. Só que esse tipo de política você vê que vai afetar muito o Japão agora. Então, fica meu alerta. Se você trabalha em autopeça, já fica atento. Se você trabalha em automobilística, já fica atento, porque se começar a cair serviço, você já sabe por que é. Dependendo das tarifas, se o Trump colocar 5%, dependendo vai aumentar, vai dobrar. Só que dependendo, o Japão ainda consegue dar uma esquivada, dependendo até dá. Porque com 5%, dependendo da forma que eles financiaram os carros, ou derem um abatimento, alguma coisa, eles vão continuar vendendo. Mas se começar a subir, vai, 7,5%, 10%, aí para a automobilística tentar dar um desconto ali para poder incentivar a compra, vai ficar mais difícil, porque eles vão tomar um prejuízo um pouco maior. Porque não, a gente não pode esquecer, tá? Porque além desse preço da taxação, tem outros valores por trás, que tem questão de logística, tá? Aí tem as taxas do imposto ali interna dos Estados Unidos, que eu não sei quanto que é, e outras coisas que vão encarecendo, né? Como é que se diz, o veículo lá. E nisso vai dar problema, dependendo, um grande problema. Então nisso vai ficando cada vez mais caro. E se as empresas japonesas tentarem fazer certos subsídios para tentar incentivar a compra, se tiver em 7,5%, 10% ou acima disso, grande provavelmente a empresa automobilística não vai ter caixa para ficar fazendo, para suportar esse tipo de alavancagem de vendas por muito tempo. E nisso vai minar o lucro. Como muitas empresas japonesas já mostraram, que o lucro operacional estava alto, mas o lucro final estava baixo. Porque o operacional é uma coisa. O lucro final, que depois é feito todo o abatimento, os descontos, etc., estava baixo. E esse é o grande problema que está acontecendo com muitas empresas japonesas. Quem vê os prospectos ali, analisa os prospectos de rendimento que sai anualmente das empresas, tá vendo que ele, igual a Sony, por exemplo, a dona do PlayStation ali, ela tem um grande, como é que fala assim, ela consegue, o lucro operacional dela é muito grande. Só que o lucro final dela, depois que ela desconta todos os, como é que fala assim, as despesas que ela tem, é muito pequenininho em relação à Microsoft. Você vê que eu sei que muita gente não vai gostar do que eu falo, que eu vou falar agora. Mas isso, como é que se fala assim, é tempos atrás, tá? A Microsoft como é que se fala assim, com o Xbox dela, ela soltava jogos muito pífios em relação à PlayStation. Só que esses jogos pífios, como é que se fala assim, tem custos bem mais baixos. Aí quando os jogos do PlayStation, que eram os famosos AAAs ali, que eram bem mais caros, a produção, quando chegavam os relatórios anuais, mostrava o relatório da Microsoft com grandes lucros finais e pouco, como é que fala assim, e pouco gasto operacional. Diferente da Sony, que ela tinha pouca lucratividade final e muito gasto operacional para poder se manter ali, como é que fala assim, no ranking que ela está na parte de games. Então, para quem analisa essas informações, esses dados, vê a questão de investimento. Você vê que a Microsoft ela investiu muito menos na geração de games. Aí muita gente vai falar, japonês, mas o negócio da Activision Blizzard, sim, teve isso.
antes de lembrar, a matéria já acabou, tá? Isso aqui é só algumas explicações. Foi uma compra, assim, fenomenal, o valor daquilo ali. Dependendo, compensou no todo? Dependendo no todo, não. Você vê que depois que teve isso, a Microsoft já aumentou o valor do Game Pass e tomou outras medidas para fazer contenção de despesa. Você vê que antes ela não fazia soltar os jogos dela em outras plataformas, ela já está soltando na plataforma da Nintendo, na plataforma da Sony. Por quê? Porque agora ela precisa de rendimento, porque ela gastou muito ali. E aquele muito não está dando retorno. Não o retorno esperado que eles estavam esperando. O ROI está muito baixo. Para quem não sabe o que é ROI, é o Return of Investment. É o retorno por investimento ali. Então não está dando isso aí. Então, para eles não fecharem a divisão de games, eles têm que gerar lucratividade de alguma outra forma. Então você vê que praticamente eles estão virando uma publisher. Então você vê que muitos jogos que eram exclusivos da plataforma Xbox já está indo para a Sony ali, para a marca PlayStation. Isso gerou uma guerra? Sim. Estou explicando. Como é que eu falo assim? Se a pessoa quiser entender esses pormenores, tudo bem. Se não quiser, pode me xingar. Mas isso é o que aconteceu na parte do mercado. É coisa que muita gente não entende, essas transações de mercado, para tentar segurar marcas, segurar plataformas. E a mesma coisa com a parte dos carros. Você vê que aqui no Japão, dependendo para comprar um carro novo, você vai lá, eles te fazem um leasing de não sei quanto tempo aí. Te coloca um monte de formas de pagamento e etc. Só que nisso, como é que se diz, dependendo da empresa, ela está amargando com altos prejuízos. Vou dar um exemplo só para finalizar o vídeo. Commodity. Tá? A Toyota, Honda, etc., faz de conta, ela compra o alumínio que vai no carro ali, o ferro ali, a 150. Ela vendeu uma série de carros a 150. Só que depois, o dólar subiu para 151. Então aquilo aqui já ficou defasado. Aí ela vai ter um novo custo de fabricação, só que aqui ela já vendeu mais baixo. Então, ela já tomou esse prejuízo entre esse 150 para o 151 aqui, 152. E assim vai. Por que você acha que muitas empresas no varejo, elas quebram por causa disso? Porque ela vende a geladeira, faz os carnês ali a um preço só. Então faz de conta assim, o preço é 150, ela divide em 10 vezes, aquele carnê ou aquela geladeira em 10 vezes, e é aquilo. Só que nesses 10 meses, quanto de inflação o país não teve? Então aquele 150, com a inflação que tá, dependendo, chegou a 155, 156. Só que o preço da geladeira não acompanhou. Então, quando a empresa, no caso, ela acaba de receber o valor da geladeira, ela já está com o valor defasado. Por isso que hoje em dia as empresas do varejo, elas colocam juros muito mais altos para tentar acompanhar esse valor de mercado, para não ficar muito defasado em relação ao, como é que fala assim, a taxa de juros. Você vê que no Brasil agora está 13,25. Só que a próxima reunião do Copom já está anunciada. Então, grande provavelmente, mais 1% de aumento. Então, vai para 14,25. Então, as empresas que venderam a geladeira, os carros a 13,25, vão ficar em déficit com aquilo ali. Por isso que tem que se tomar muito cuidado. É igual a ideia de, vamos, como é que fala assim, fazer investimentos na parte de renda fixa. Dependendo da forma que você faz na renda fixa, você fica muito aquém da inflação. Por isso que eu sempre falo, toma cuidado onde você pega dica de investimento. Que as pessoas, elas brilham, pintam um monte de coisas ali.
Só que por trás, dependendo da pessoa tá perdendo dinheiro, ela não tá vendo. Você vê que quanto mais risco o Brasil tem, maior o IPCA, mais ele sobe. Então, dependendo disso compensa, dependendo sim. Na parte de renda fixa, essa parte do IPCA, dependendo, compensa. Mas dependendo ali, se for falar para um CDI, dependendo da situação, não compensa. Só que eu já vi muita gente incentivando os outros a investirem em CDI. Então, dependendo da situação, vai ficar muito aquém, vai tomar prejuízo, sim. Mas ainda assim é melhor do que deixar na poupança. Mas você vê que, dependendo do investimento, a taxa de ganho vai ficar muito superior ou inferior por causa dessa parte de juros. Então, se você pegar investimentos que eles têm correções na parte dos juros brasileiros aí, pô, você tá bacana. Como tem muitos fundos imobiliários que acontece, que tem, como é que fala assim, esses reajustes na base dos juros brasileiros, etc. Mas dependendo, vai ficar muito aquém, se não fizer isso. E nisso, em vez de ganhar dinheiro, né, como é que fala assim, em vez de você pegar dinheiro do banco, você só tá dando dinheiro pro banco. É doideira? Pô, isso é doideira. Tá. Loucura. Da mesma coisa aqui no Japão, essa parte automobilística. Então, para quem trabalha aqui no Japão, nessa parte de autopeça automobilística, fica esperto. Por isso que eu já venho anunciando, já venho falando há muito tempo, dependendo, não vale a pena você mudar de setor, pegar um outro setor da economia, porque tem fábricas que é totalmente voltada a autopeças. Essas agora, nessa situação, vai ficar perigo? Vai ficar perigo. Mas tem fábricas que elas têm um certo tanto autopeças e um certo tanto peças para outras coisas. Esse outras coisas é o que acaba salvando. Essa diversificação do portfólio da empresa é o que acaba salvando muitos empregos ali. Só que aí, daqui para frente nós vamos ver o tamanho do drama. Então a última pecinha do quebra-cabeça que vai para ficar coisa boa ou não, se vai ter salvação ou não, vai ser o tamanho da taxa de juros que o Trump vai querer colocar. Mas se ele colocar 7,5 para cima, não vai dar o que presta. Escreve o que eu estou te falando. Então, vamos ver o que vai dar daqui para frente. Se você trabalha em autopeças aqui no Japão, já fiquem alerta. Tá? Fiquem alerta ali, já vai acompanhando o mercado. Tá? E já fiquem esperto também na firma que você trabalha. Se você começar a ver que vai cair muito o seu serviço, ou procura ver um arubaito. Se você não quiser trocar de emprego, ver um arubaito, ver um laishoku, ver alguma outra coisa assim, tá? Para complementar a renda. Porque se a gente parar para ver, o governo Trump começou agora, dependendo, tem 4 anos de governo Trump. Então, dependendo da coisa dos carros, pode ser que dê uma melhorada futuramente, só Deus sabe. Vai depender do quê? Se o Banco Central japonês diminuir o dólar. Se ele não diminuir o dólar, só piora. Porque commodities alta, mais taxa de importação alto, você já sabe o que vai dar, não vai dar o que presta. É igual o Brasil. O Brasil é um país agora muito voltado a commodity. Porque você vê que ele tem a parte do agro. Mas dependendo da forma que for feito, isso para o povo em si, dependendo da situação que acontece, vai encher muito o mercado com produtos. Isso é bom, dependendo, diminui internamente como é que se fala? Diminui a inflação ali, porque vai ter muitos produtos à disposição. Mas já está saindo vídeos que tem muito produtor tá jogando fora os produtos. Por causa desse tipo de coisa. Porque se dá escassez de produtos, o valor não abaixa. Muito pelo contrário, o valor sobe. Só que nisso quem sofre é quem quer, como é que se fala? É o consumidor final. Se aqueles vídeos que estão aparecendo for mentira ou não, não sei. Tá? Mas tem aparecido muitos vídeos de produtores realmente jogando produtos fora.
Dá dó no coração. Se aqueles são vídeos reais e atuais, é um puta de um pecado. Estão jogando comida fora para não deixar o valor daquele produto baixar. Mas isso é realidade? Isso acontece? Acontece, porque aqui no Japão eles fazem isso também. Os produtores de leite, no inverno, eles fazem isso, dependendo da situação. Anos atrás, eu mostrei aqui no canal, gravei um vídeo falando sobre isso. Não foi nenhum nem dois vídeos por falar nisso. Os produtores, eles estavam chorando que o valor do leite, como é que se fala assim, não subia. Mas quando dava para fazer alguma coisa para beneficiar o público, ele jogava os leites fora, para não baixar o valor do leite. Ele queria ser beneficiado, mas ele não queria beneficiar o público. É tenso pra caramba. Tanto que tinha produtores de leite vendendo bezerros a Haitien, porque eles não tinham como sustentar o animal, porque estava ficando sem dinheiro. Gravei esse vídeo no canal, tá? Já tem alguns anos, tá? Por isso que eu falo que tem muita coisa que acontece que é muita safadeza. Mas, como é que se diz? Coisa de mercado. Então cada um age de uma certa forma, mas tem muita coisa não legal. Não legal assim, que não é legal, tá? Perante os olhos das pessoas. Por isso que nesse ponto dos carros pode ser que dê um certo problema pra caramba. Principalmente como é tudo commodity. É igual o Japão, dependendo. Vai comprar commodity. Ferro. Vai vir pra cá, ferro, alumínio, vai fazer o tratamento, vai fazer... Como é que faz? Com um X preço o carro. Aí vai pegar aquele X preço que a commodity já está alta, porque o dólar já não está baixo no Japão, já vai ter que mandar com preço meio alto. Aí com o Trump chegando lá, colocando uma tarifa um pouco mais alta, você já sabe, não vai vender. Aí, sem venda, sem pedido, sem venda, sem trabalho, sem horas trabalhadas, o que acontece? Congelamento de mercado. O mercado congela. Então, dependendo da situação, pode ser que dê algum início de congelamento de mercado aqui no Japão, dependendo da situação da tarifa do Trump, pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. Então, quem trabalhar em autopeça, quem trabalhar em automobilística, fica atento, pelo amor de Deus. Tá? Porque esse é o tipo de notícia que é uma paulada na muleira aqui no Japão. Pelo Japão ser um país que exporta muito carro. Então, se der uma travada nas automobilísticas, vai travar uma boa parte do mercado consumidor aqui no Japão. Porque vai diminuir o poder aquisitivo de compra das pessoas. E nisso você já sabe o que acontece, né? A bela de uma recessão. Mas, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. E eu vou ficando por aqui. E cuidado, tá? Maido!